Olá, que bom estar aqui com você. Ana, quando a gente começa esse podcast, a gente começa muito feliz, porque são muitas emoções, É né? verdade. A gente nunca sabe o que que vem. Nunca. Agora, nem vocês, né? Se vocês não assistirem todos, vocês vão perder. Se você perdeu algum, volta e assiste, porque vale a pena. Tem que curtir, compartilhar, acionar o sininho, que aí toda semana, quando entrar o podcast novo, o YouTube avisa para você. E se você puder deixar um comentário para a gente saber o que que vocês estão achando, a gente vai adorar ler e acompanhar. Olha, e a Ana Paula lê tudo. Eu confesso que eu não leio tudo, mas a Ana Paula lê Eu tudo e leio, traz pra gente. verdade. Mas eu quero te explicar uma coisa que eu não sabia e aprendi. Cada vez que você curte, que vai tendo aquele monte de curtição, isso é um sinal para o YouTube compartilhar o vídeo para mais pessoas. Então a gente precisa de você. Você quer evangelizar? Basta com o dedinho apertar aí, curtir e compartilhar. E hoje a gente tem uma pessoa aqui muito especial. Eu achei interessante que ela começou falando comigo assim: olha, eu não sou do grupo que rola com a Ângela o tempo todo, né? E eu falei com ela: é tudo que eu quero. Porque aqui eu acabo já sabendo os testemunhos. E quando vem alguém que não é daquele meiozinho, a gente acaba aprendendo muito mais. Então, estamos aqui muito felizes, Georgia, de te receber. Verdade. E a gente queria que você se apresentasse. Quem é a Georgia? Eu sou Geórgia, né? Eu sou da paróquia São Francisco de Assis, meu grupo de mães é lá. Foi através deste grupo, né, que eu voltei para casa e desta paróquia. E é lá que eu estou até hoje. E você sabe que eu prometi ao seu pároco que eu vou lá? Que Porque eu bom! normalmente eu não vou em grupo nenhum. Mas o padre Jones me disse que está lá agora, né? Sim. E eu gosto muito dele, devo assim muito acompanhamento e muita oração por mim. E ele me pediu isso no Santíssimo. Então eu falei, Padre Jones, marca que eu vou. Então vou ter oportunidade de estar com vocês lá, viu? Já está ficando no círculo. Já está Nossa, que aproximando. alegria! Você é casada, solteira, tem filho? Sou casada. Esse ano eu fiz 25 anos de casada. Bodas de prata? Isso. Tenho um filho, Arnaldinho, de 21 anos, completou agora em outubro. Só um filho. Só um filho. Coisa boa. Só isso tudo. É, o meu filho que realmente é tudo na minha vida. Que bom. E nós temos uma pergunta, né, Ana, que faz parte aqui, até por causa do podcast. Esse nome foi a Ana que lembrou, né? E a gente olha para isso e vê, Deus pode tudo. A gente acredita nisso. Você acredita e pode dar um testemunho de se Deus pode tudo na sua vida? Acredito piamente e vivo isso todos os dias da minha vida. E meu testemunho tem muito a ver mesmo com que ele pode e que ele pode tudo, a gente tem certeza, né? Mas o que a gente permite que ele possa na nossa vida. E como eu falei, o movimento das mães que oram pelos filhos foi um retorno foi a porta aberta, foi a porta que Jesus, que Deus usou, Abriu, né? abriu para me trazer de volta para casa. E esse retorno se deu a partir desse poder dele na minha vida, que é através do amor. Eu costumo dizer que o meu filho, eu costumo dizer que Deus usa, ele precisa, como ele é uma abstração, a gente não pode tocar em Deus, e nós somos humanos e muito ligado às sensações, aos sentidos, ele precisa usar de alguma forma para ele se personificar na vida da gente. Eu costumo dizer que o meu filho é a personificação do amor de Deus por mim. E durante um grande tempo da minha vida, eu professei uma outra fé e fiquei talvez até mais de 20 anos longe da Igreja Católica. A minha família é católica, eu sou de berço católico. Eu sou prima de Dom Geraldo Lírio, que faleceu agora em Sim. agosto, né? É uma pessoa muito ligada, minha família é da catedral, inclusive quando eu já ouvi você falar isso, que você foi criada lá também, tudo, eu também Foi, fui. Ana.
É, porque minha avó era de lá, né, do centro. Ah, Lembra que eu contei? Eu contei, acho que aqui no Contou, podcast. contou no podcast da Que eu ia Flavinha. para a janta de domingo na casa da minha avó com a família inteira. Só que a moça que trabalhava na casa da minha avó, antes de servir a janta, ela ia à missa na catedral. E eu falava, Didi, me leva com você. Hoje ela é até minha madrinha de crisma. Me leva com você. Aí ia eu e Didi para missa na catedral. E o jantar só era servido quando ela voltava para servir. você estava garantida a Estava boia. garantida. Então eu largava as coisas lá e ia para a catedral com ela. Ah, que legal. Ô, Ana, como já é diferente, né? Como Deus vai separando pessoas desde pequena, né? Sem dúvida. Então, assim, eu sempre tive muito contato com imagens. Eu costumo dizer que eu não tenho muita lembrança de muitas coisas assim na minha vida, mas eu me lembro, por exemplo, de um oratório da casa da minha bisavó, que hoje está na minha casa. Ficou com Dom Geraldo muitos e muitos anos. E em janeiro, quando ele decidiu. Ele faleceu agora em agosto, mas em janeiro ele decidiu ir morar em Ponta Formosa. Isso. Então ele foi se desfazendo de algumas coisas do apartamento dele, né? Foi dando destinação, e esse oratório, que era da minha bisavó, Ai, que lindo. acabou indo para minha casa. E eu me lembro perfeitamente de eu numa saleta que tinha na casa da minha bisavó, que ficava esse oratório em cima, e dentro tinha uns livrinhos de oração. E eu aprendi a rezar a Salve Rainha ali. Então, assim, eu tenho algumas lembranças disso na minha vida. E eu sempre precisei estar inserida em algum contexto religioso, né? Como a gente está falando da parte espiritual. Então, eu fiz catecismo, assim, eu sempre quis fazer, eu sempre fui fazer, eu sempre busquei. Você sempre buscou. Né? A minha família não era assim, eu não tenho recordação da minha mãe me levando à missa, ou de indo à missa. Eu tenho muita recordação do dia de Santa Rita de Cássia, que toda a minha família é devota. Então, dia 22 de maio, faça chuva, faça sol, tá todo mundo na catedral. Isso eu tenho muito claro na minha mente, né? Santa Rita, minha mãe é devotíssima de Santa Rita, sempre esteve à cabeceira dela, mas nunca foi assim de missa, né? Nem de domingo. Ai, perdão, caiu aqui. Sem problema. Missa de domingo, mas eu sempre senti essa necessidade. E aí, num dado momento da minha vida, eu tinha por volta de 18 anos, eu não consegui, foi me dando dúvida com relação a esse amor de Deus, que sempre foi uma coisa muito clara na minha vida, neste mundo. Eu não conseguia entender tantos conflitos, tanta violência. Onde que se encaixava esse amor de Deus, até onde, né? Porque a gente sempre ouve que ou tudo é o que ele quer ou o que ele permite, né? Mas muitos conflitos na minha cabeça, e eu busquei outros caminhos. E eu fiquei nesse outro lado, né? Nesse outro caminho por aproximadamente 20 anos. E eu costumo dizer que realmente neste outro local onde eu estava, eu realmente só via muita coisa relacionada à caridade, né? Fora da caridade na salvação, realmente muitas coisas boas. Hoje em dia eu percebo claramente que Deus permitiu que eu fosse até onde eu acalmasse o meu coração com relação a essas dúvidas que eu tinha. Só que, como eu falei para vocês, eu era uma pessoa que participava, porque eu preciso estar inserida no contexto. Então, eu realmente ia. Eu ia toda semana no dia, né, do encontro que tinha definido, ia muitas vezes no fim de semana, levei meu filho para fazer evangelização, meu marido chegou a participar de muitas coisas também. E aí, quando, né, hoje em dia eu vejo claramente, chegou num dado momento da minha vida, por volta dos meus 40 anos, eu estou com 48 agora, que eu precisei ficar um ano, por causa do meu trabalho, uma adaptação de horário, um ano sem ir. Era às quintas-feiras, às 19 horas. E aí eu fui ficando completamente seca, completamente árida, porque é uma pessoa que precisa, né? E eu fiquei um ano, porque muitas pessoas falam, não, eu rezo em casa, para mim está tudo bem. Para mim não está tudo bem, eu preciso estar em comunidade. Enfim, e eu fui levando aquilo, um ano inteiro se passou, e eu sem ir, nem me lembro, já nem me lembro mesmo, verdadeiramente, se eu cheguei aí em alguns outros momentos, mas o que eu me lembro perfeitamente é isso, que eu fiquei um ano sem ir, e quando foi no ano seguinte, já tinha um ano que eu não ia, no iniciozinho de fevereiro, uma amiga minha, mora em um condomínio, e uma amiga minha, uma amiga até próxima, que frequentava muito a minha casa, ela e o marido dela, num dado dia estava saindo do condomínio, e eu a vi com essa camisa do movimento e perguntei para ela, falei, ô Cris, onde que você está indo? Ela estava com um bolo na mão, ela sempre muito alegre e tudo. Onde você está indo? Aí ela falou assim, é reunião do grupo das mães que oram. E eu costumo dizer que eu já tive algumas, eu não vou dizer que eu vi Deus, que eu tive, mas eu sinto
plenamente a presença dele, né? Uma foi quando meu filho nasceu, e nesse dia eu senti mais uma vez. Gente, eu tenho É nítido, é né? nítido, Ângela, é nítido. Eu assim. falo, eu toco nesse assunto, eu vejo. Ela falou, mas imediatamente é como se ele falasse para mim assim: volta para casa, agora chegou a hora. Você já ficou, você já teve seu tempo para você, né, acalmar seu coração, agora volta. E ali começou a vida que eu tenho hoje, que eu vivo todos os dias. Eu fui na próxima quinta-feira, detalhe, como eu falei para vocês, aonde eu frequentava era as quintas-feiras, Também 19 era horas, quinta. e o meu grupo também, quinta-feira, Bem no 19 horário horas. para não ter vida Mesmo dupla. dia e mesmo horário. Opção Então, aí. assim, foi perfeito. E daquela quinta-feira em diante, eu segui e estou lá até o dia de hoje, onde Que eu permanecerei em bonito. nome de Jesus até o fim. Deixa eu te fazer uma pergunta, aí é curiosidade, né? Porque quando a gente está em outros caminhos, a evangelização ela é diferente, né? Como é que foi o seu processo de aprender o que é a Igreja Católica? A formação do movimento te ajudou nisso? Nossa, a formação do movimento foi fundamental. Eu fui evangelizada no movimento. Eu sou evangelizada todos os dias no movimento. O que eu aprendi, o que eu vivi nesses últimos 8 anos em termos de crescimento espiritual, eu não tenho nem como te explicar, Ângela. Eu cheguei lá, eu costumo dizer que não seria, eu nem falo que seria uma conversão, eu até falo assim, um voltar para casa. Porque a minha fé em Deus, em Jesus, em Maria, eu sou totalmente mariana, ela é permanente, eu nasci com isso, assim, sabe? Minha mãe conta coisas, deu muito pequeno, coisas que eu nem me lembro, assim, que todas as semanas a gente ia ao convento, porque eu chamava, né? A gente não deixava de ir nunca, a gente subia a pé, eu tinha, sabe, eu tinha um horário, vamos ao convento, então, assim, sempre foi muito claro, então, eu não tive uma conversão para Deus, eu já nasci dele, eu sou dele desde o princípio, e da minha vida inteira. Eu não precisei me converter a ele, né? Eu precisava voltar para casa. E aí, quando eu voltei para casa, e que eu comecei, é como se eu tivesse filho nascido pródigo. mesmo ali. O filho pródigo, Ângela. Totalmente. E você põe a mão na consciência, sabe? Parece que eu fui botando. Cada dia que eu ia colocando minha mão na consciência. Só que assim, são muitas coisas, né? É um processo. Neste momento que eu voltei, eu falo que eu voltei no fundo do poço. Eu falo que eu voltei sentindo o gosto do barro do fundo do poço. E eu voltei. Eu cheguei em casa, na minha casa, lá que foi aquela sala onde acontecia o nosso encontro das mães que oram, que eu falo que eu me recordo até do piso onde eu chorava, onde eu me ajoelhava para chorar. Porque eu sou muito expansiva, eu sou muito falante, eu sou muito assim. E lá eu cheguei em total silêncio. Eu só chorava. Do minuto que eu chegava até o minuto que eu ia embora. E eu falo assim que aquelas quintas-feiras eram assim vitais para mim, porque eu ia, me abastecia e depois eu sobrevivia uma semana para chegar até outra quinta. Era o combustível, Era o de ir ao combustível. posto de gasolina. De quinta em quinta, sabe? Até eu conseguir ir me levantando, foi todo um processo, né? E que foi maravilhoso, que foi perfeito, porque as mães que oram pelos filhos, ela é o braço aberto de Nossa Senhora. Então eu fui acolhida por Nossa Senhora, pelo Pela amor. mãe. Eu sinto pela mãe. Então tudo ali é carinho, é amor, né? Uma vez eu conversando com a Juninha, que vocês conhecem, e falando algumas coisas com ela, a gente conversando sobre esse meu processo todo, ela falou: Jorge, é tão interessante que a todo momento Deus, ele te molda com amor. Ele nunca, por mais que eu tenha chegado lá no fundo do poço, mas foi o amor que me moveu, né? Por que eu cheguei no fundo do poço? Eu estava num processo da adolescência do meu filho que eu não conseguia compreender, né, o que estava se passando, escola, aquela coisa toda. E aí eu tinha um comportamento que eu odiava, eu era muito nervosa, eu estava sempre gritando com meu filho. E aí, por que eu cheguei no fundo do poço? Porque eu ficava me perguntando, gente, eu trato mal, eu maltrato a pessoa que eu mais amo nesse mundo, que é o meu filho. Então eu fui entrando em conflito com aquilo. Então, era o amor sempre permeado ali, sabe? Era sempre por amor. O amor estava gritando dentro de mim, eu estava machucando o amor da minha vida estava sendo machucado por um comportamento meu. Então, isso me machucava muito, né? O que me levou para o fundo do poço foi eu não saber amar, foi eu não estar conseguindo amar, foi eu não estar sabendo lidar com aquilo.
E como eu falo para vocês, do meu filho jorra para mim esse poder do amor de Deus. Por que Deus pode tudo, né? Por isso que eu falo, ele pode tudo todo o tempo na minha vida. Ele me resgatou por esse amor, né? A minha maternidade, ela me salva todos os dias. Minha maternidade me transforma. Eu sei que eu não sou Mariana à toa, eu sei que eu não sou... As pessoas, elas me identificam sem eu falar nada, né? Eu tô aqui com milhões de coisas de Nossa Senhora, hoje em dia todo mundo vê, hoje em dia todo mundo entra na minha casa e vê, mas durante muito tempo eu não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. E por muitas vezes, muitas ocasiões, aconteceram fatos assim, de pessoas me falarem coisas, me perguntarem coisas, né? Me afirmarem coisas, assim, enxergando essa personalidade maternal, né? Essa personalidade mariana em mim. E ela é verdadeira, ela é muito verdadeira e ela me conduz assim, todo o tempo. Né? Jesus e Maria, eles são uma coisa muito ligada, muito próxima. Né? Interessante no testemunho dela, Ana, que muitos grupos querem só rezar o terço, né? E a gente bate na tecla, não, precisa da formação, a formação é importante, nós temos que formar líderes para a igreja, mas te escutando, eu vi que é mais do que isso. Porque a formação tira as pessoas do fundo do poço. Tira. A formação tira as coisas erradas que a gente foram colocadas na nossa cabeça. Né? Não é por maldade, é por desconhecimento mesmo. Traz luz, né? Traz luz, e isso assim reforça para mim, né? Tem algum versículo bíblico nessa formação, no que você viveu? Alguma passagem que te chamou a atenção, que você gosta? Com relação ao grupo, à metodologia, né? Uma passagem que esse ano a gente fez um estudo de Judite, e me tocou demais, assim, né? Estudando Judite, a gente vê que todos nós somos dotados exatamente daquilo que a gente precisa para vencer, né? Então, assim, isso me tocou profundamente, assim, nesse... Ela está falando, né, gente, desse livro aqui, ó, onde tem mulheres à luz da Bíblia. E uma das mulheres é Judite, né? Não, e Judite foi, quando a gente estava estudando esse livro, eu que fiz, né? Foi? A formação de Judite. Lembra que eu passei o batom? Que ficou... Ah, verdade, Era ficou Judite, famoso eu por causa passei do um batom. batom bem fortão, rosão, fortão, para falar de Judite, toda a questão dela, o empoderamento dela, né? Aquela personalidade dela. E é maravilhosa a história, realmente. E é engraçado porque eu tive a oportunidade de rever esse livro para uma pregação. E eu falei assim, gente, como é interessante, depois da maturidade, que a gente vai crescendo também, né? Reler um livro e falar, gente, como que Deus me fez escrever uma coisa que nem eu sabia. E hoje, relendo, você vê assim, a forma como foi feito o livro é o que você falou, é um mosaico que quando se junta, que eu nunca leio muitas minhas coisas, praticamente nada, mas eu fui obrigada a ler esse livro esse final de semana. E aí eu falei, gente, como ficou legal você trazer a Bíblia para a vida diária. E hoje nós podemos ler, né, a Bíblia através de você, o Quinto Evangelho. E esse livro é o primeiro livro que a gente trabalha, né, quando na nasce formação. o grupo, na formação. E as mães se apaixonam por ele, porque as mulheres da Bíblia são mulheres realmente com histórias muito especiais, assim. Então, e que todo mundo ama, né? Todo mundo e que ama hoje conhecer. que a gente trabalha santidade, a gente vê que hoje eu complementaria, em cada mulher dessa, eu complementaria aquelas que chegaram à santidade e aquelas que se perderam pelo caminho, né? Porque hoje a gente já tem uma visão que não basta só a transformação, mas a gente tem que completar a corrida santa, né? Sim. Isso aí. E o que é ser mãe que ora para você, Georgia? Ser mãe que ora, para mim, é a minha salvação diária, né? A gente, por causa desse amor que a maternidade traz dentro da gente, faz crescer dentro da gente, e esse desejo de sermos pessoas melhores, de
darmos passos mais firmes para evangelizar realmente, para sermos salvação, né? A gente sabe que a gente tem um caminho, mas que esse caminho não é para ser feito sozinho, é para ser feito em família, né? Não adianta chegar, a gente é para chegar lá no junto, céu, para chegar todo mundo junto. É para chegar todo mundo junto. Então, a ser mãe que ora para mim é essa busca permanente, né, por crescimento, por conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará, como você falou, né, o movimento é fundamental para isso, a nossa formação é fundamental, quantas coisas nossos filhos, Deus falou, né, perecem por falta de conhecimento, e realmente é, né, e você vai conhecendo, a metodologia ela é perfeita, porque a gente inicia com uma oração, depois a gente aprende, depois a gente reza, né, é um momento onde você realmente se alimenta em todos os sentidos, né, nas três dimensões, né? Você entra ali num banho, é como se fosse um banho. Você entra, vai tomando banho e sai de lá arrumada, né? Termina com oração. Aí vai tomando várias vezes até ficar no ponto, até ficar né? No ponto. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui a gente faz uma fofoca de mãe, né, Ana? É, uma brincadeira que a gente costuma perguntar para vocês, assim, o que um fato curioso, uma história engraçada que você tem, ou sua, ou com seu filho, ou qualquer parte da sua vida. Menina, você sabe que eu fiquei pensando muito nessas coisas, até vendo outros podcasts, eu falei, meu Deus, o que eu falaria? Mas aqui agora, nesse momento, me veio uma situação que eu, falando até desse meu retorno para casa também, quando eu cheguei lá nas Mães que Oram, dessa forma, eu imaginei assim, que ninguém fosse nem me olhar, porque eu chegava quieta, hoje em dia eu vejo as fotos lá de trás, eu quase nem parecia, assim, eu chegava muda, saía calada, nem ficava para aquela foto final, nem nada. E aí passou o primeiro ano, passou o segundo ano, e eu ainda naquele comportamento mais retraída, aí eu já conheci uma pessoa e outra, mas um belo dia eu fui convidada não, eu fui discernida, porque falam que, eu sei que é assim, para a gente fazer parte do serviço de súplica, existe um discernimento, né? Aí as meninas chegaram. Discernimento é uma oração para chegar ao nome. Para chegar ao nome, exatamente. E aí eu fui comunicada que meu nome tinha sido. Eu falei, mas eu? Alguém sabe meu nome? Alguém sabe meu nome? Quem está me vendo aqui, eu nunca podia imaginar. Eu estava escondidinha aqui, me descobriram. Exatamente. E eu acho isso muito interessante. Deus vai falando com a gente, né? Quando a gente deseja ouvir. E hoje em dia eu vejo claramente isso, assim. Não importa como você está, onde você está, no momento da sua vida você está, né? Você não está sozinha, existe um porquê para aquilo tudo, e tudo vai se encaixando, todas as peças vão se encaixando. Então eu achei que eu jamais seria vista naquele momento, pois naquele momento, durante todo aquele período, eu já estava sendo observada para fazer parte de dar mais passos, né? Porque ele foi só o início do serviço, e eu fiquei encantada, inclusive com a palavra que foi meu discernimento, que foi aquela passagem de Isaías que fala que desde o ventre da sua mãe você já tinha escolhido. E aí eu vejo que até o início da minha fala, né, que eu nunca precisei passar por um processo de conversão, digamos assim, porque é como se eu sempre estivesse com ele, né? Eu nunca precisei ir até ele, eu já estava com ele, eu só precisava acertar o caminho para chegar lá. Passo, você estava indo só, o caminho estava errado, o GPS estava errado. O GPS estava errado, é o filho pródigo mesmo, né? Eu caminhei muito pelo mundo à toa e voltei, mas também quando eu voltei... Você voltou à toda. Voltei. E hoje você trabalha no movimento com a súplica? Não, aí eu fiquei na súplica durante 4 anos, mas aí no terceiro ano eu passei a ser a coordenadora do nosso grupo, que eu fui até o ano passado. E agora eu estou no serviço de formação. Ai, que lindo. Estou servindo como apoio. Eu dei um tempo de coordenação e tudo, eu precisei dar um tempo, e para mim está sendo assim fundamental. Eu falei, eu quero muito aprender, me forçar, né? Porque no serviço aí a gente acaba sendo forçado. Ah, não tem tempo para ler, não tem tempo para isso, mas não. Mas aí tem. A partir do momento que você assume um compromisso, aí você vai ter que fazer, dá tempo. Mas aí, olha que bonito, né? Você veio de caminhos errados, chega no grupo, e aí, meio como Jesus com Zaqueu, desce da árvore aí, é a sua vez, vem cá, vem cá. E aí alguém fez isso, né? Foi boca de Deus para você, e você chega a uma coordenação de um grupo. Como é que é coordenar um grupo? Para mim foi
Foi maravilhoso. Eu falo que são as delicadezas de Deus, né? Foi muito. Quando eu fui convidada para ser coordenadora do grupo pela Marilúcia, a Marilúcia foi após a Jussara, né? Que também é uma pessoa muito próxima a mim, muito importante nesse meu processo. Começou com a Michele Mega, que vocês conhecem claro. Também, a Jussara. Michele foi muito importante no processo. Ela me ajudou muito, porque foi um dos primeiros grupos. Então, a Michele que me ajudava, lembra? Ela começou frequentando o nosso grupo lá, ela foi muito importante. Muito importante para o grupo e para mim também. Eu tenho uma frase de Michele que eu trago assim no meu peito, que ela para sempre, em outro momento eu até comento também. Depois dela foi a Jussara, depois a Marilúcia, e durante a pandemia, a Mari pegou um período da pandemia, e um dia estava para ter a troca de coordenação, a gente estava sabendo de alguns serviços também. Eu estava na súplica, amava a súplica, amo a súplica até hoje. Eu sou mamãe súplica, né? A gente, quando é... Intercessora, né? Não tem jeito. Mamãe não tem jeito. E aí um dia ela me chamou para uma reunião e eu achei, na minha pretensão, que ela realmente iria me chamar para coordenar a súplica. E aí tá bom, aí eu falei, eu já tinha quase certeza que era isso. Aí quando estava na reunião, aí eu quis fazer um convite para ser a coordenadora do grupo. Do grupo? Eu já tinha um sim pronto, mas não era para isso não. Eu falei, como assim do grupo? Eu sempre me achava assim muito crua, né? Sempre achei que tivesse pessoas ali mais... Aí ela falou assim, sim, do grupo. Aí eu falei, bem, eu vou conversar com meu marido e eu vou rezar um pouquinho, vou pensar nisso, né? Porque... Mas enfim, aí eu sei que eu dei meu sim e foi maravilhoso, foi um período grande, eu ainda peguei da pandemia, uns meses e tudo, e foi um período... digamos assim, mais facilitado, porque porque como eu trabalho fora, né, e eu moro na Serra, trabalho em Vitória, então acaba que a gente gasta um tempo também com isso. Então foi um período manso, assim, para eu iniciar essa coordenação. Em casa eu estava com bastante tempo, e aí depois pegar no tranco de ser no Ao Vivo e a Cores pós-pandemia, né? Mas em compensação com as pessoas mais áridas, com as pessoas sofridas. Sim. Mas Deus te deu um refresco falando assim, se prepara. Exatamente, foi maravilhoso. E aí voltamos junto com a paróquia, foi todo aquele processo e foi muito bom. É um processo de muito crescimento. Eu falo que não é fácil, não é ser coordenadora de um grupo, não é uma coisa fácil, né? E eu sou uma pessoa muito intensa, assim, qualquer coisa que eu faço. Eu falo que eu não brinco em serviço, assim, com nada, né? Ou você tá ou você não tá. É isso aí. E para Deus tem que ser assim. Né, eu falo, a gente tem que dar o nosso máximo. Não importa qual é o seu máximo, mas é o seu máximo. E eu, né, eu sou uma característica minha, então, assim, eu sempre muito ali. Não foi um período leve, não, de jeito nenhum. Mas eu percebo também que isso é em tudo na minha vida. Eu estava até comentando antes de vir para cá que eu falava assim, Deus sabe que meu cabresto tem que ser muito curto, a minha rédea tem que ser curta. E eu peço muito isso a ele. Eu falei, me leva ali, não me deixa nem com milímetro. Me conduz assim. Eu preciso mesmo. Eu gosto de ficar sob pressão. Sob pressão eu trabalho melhor, sabe? Então, assim, eu rezava mais. Bem colérica. Mas eu sou sanguínea. Sou bem sanguínea mesmo. Mas, assim, e aí... Foi maravilhoso, porque eu fiz comunhão diária lá na São Camilo. Tá. Junto com a Aline, enquanto eu estava com ela lá todos os dias, fiz comunhão diária, santíssimo. Então, assim, eu sabia, eu precisava me alimentar muito, eu precisava estar bem alimentada para dar conta do recado. Então, assim, eu percebo, isso tudo é maravilhoso. A gente vai num limite. Hoje em dia eu vejo que minha vida é completamente diferente do que ela era. Hoje eu vejo que eu fui deixando realmente pelo caminho coisas que eu achava que eram, assim... Essenciais. Eu achava que era eu achava, por exemplo, que ter uma tarde para dormir, que aquilo era um presente. Gente, hoje em dia eu queria ter 30 horas no meu dia para fazer muito mais coisas. Deus me livre e guarde de perder uma tarde dormindo. Sabe, assim, hoje em dia eu me vejo fazendo coisas, desejando coisas que para mim eram o oposto do que eu achava que era um merecimento, que era um prêmio, sabe, por alguma coisa, né? E foi maravilhoso, e está sendo maravilhoso, e cada dia, quanto mais eu caminho, quanto mais eu conheço, mais eu amo, quanto mais eu amo, mais eu quero conhecer, quanto mais eu me entrego, mais eu me apaixono. É um ciclo virtuoso que a gente vive, né? Agora, eu não sei se Geórgia é beata, mas que ela tem uma vozinha de beata, ela tem. Te chamam de beata? Oh, meu Deus. Olha, essa é uma outra coisa também que eu acho interessante. Fora do ambiente, né?
Não que me chamem de beata, mas a minha transformação é nítida. As pessoas são muito delicadas e carinhosas comigo, são muito carinhosas mesmo, assim. Ai, gente, comigo não são, não. Comigo Mas nós são, somos sabia? verdadeiras. Elas são muito... Olha, mesmo no meu processo de conversão, eu percebo assim, eu falo assim, gente, eu tenho pessoas muito próximas a mim, muito... Que eu tenho certeza que gostam muito de mim, e eu acho muito lindo, assim, que elas falam, assim, como você mudou. Mas elas falam com muito carinho, né? Aí, às vezes, eu até brinco, falo, nossa senhora, como é que eu era? Pelo amor... Mas eu tenho plena consciência de como que eu era. Né? Esse rigor todo, né? Quando eu passei um período no meu serviço, coordenando também uma equipe grande, e, inclusive, no meu período, assim... as coisas de Deus, que ele sabe perfeitamente, né? Eu deixei a coordenação lá do meu serviço, eu entreguei esse meu cargo mais ou menos no mês de maio, por aí, e no mês de agosto eu assumi a coordenação das Mães que Oram. Assim, ele já estava me preparando de uma coordenação para outra. Mas quando eu entrei também na coordenação do meu trabalho, eu era uma pessoa e saí outra. Graças também ao movimento, graças às minhas novas escolhas, ao que eu buscava, né? E eu sei que eu machuquei muitas pessoas com esse jeito meio autoritário e rigoroso de ser, porque uma vez uma psicóloga até falou para mim, você ser rigorosa... Eu questiono se é sanguínea. Eu não costumo errar diagnóstico, não, hein? Ela falava, esse rigor seu é para você muito bom. Agora, quando você impõe isso sobre as outras pessoas, você, além de desrespeitá-las, né, você machuca as pessoas, né? Então, seja realmente muito rigorosa com você e seja um ser humano cada vez melhor. Né? Aí é uma decisão da gente, né? Aí é uma tive que decisão. aprender isso. Eu amo te ouvir, tá, Ângela? Você já deu vários depoimentos assim que me acolheu profundamente. Você assim, fala eu aí. Exatamente, que eu vejo assim, nossa, e eu dou a mão para a Ângela e vou embora, porque... E eu sei que é isso mesmo, e a gente ter esse outro olhar, Deus te dá a oportunidade de você fazer diferente. Sou muito grata a Deus, sabe? De continuar no mesmo contexto e de poder ser melhor para pessoas que são instrumentos de Deus na minha vida, sabe? Que Ele foi usando. Então, assim, eu sou muito grata e as pessoas percebem muito mesmo essa mudança. Ela é perceptível, totalmente perceptível. Eu sou realmente uma outra pessoa, sou mesmo. E uma pessoa que sente muito, e que eu acho que às vezes até me alfineta um pouquinho, é a minha mãe. Porque uma das coisas que eu mudei muito foi até a forma como eu me visto, né? Mas às vezes eu boto uns vestidões, assim, umas coisas assim, que eu gosto, mas aí ela, para mexer comigo, ela fala assim, engraçada essas suas roupas, né? Você tá igual uma protestante. Eu falei, não, tô igual uma católica, uma filha de Maria. Que legal. Isso é importante porque conversão é isso, né? Deus é o fim, mas mudar a vida em função daquilo que a gente acredita. Isso é uma grande conversão, né? Mas para aliviar o nosso papo aqui, a gente conta uma fofoca, algo engraçado, algo que a gente ri um pouquinho, para mostrar que Mãe que Ora também dá umas gargalhadas boas, né? Menina, não consigo nem pensar. A gente não conhecia Geórgia, então a gente não tem fofoca de Geórgia. Pois é, eu tô aqui pensando. Falei, meu Deus do céu, a Jussara tinha que ter me contado uma então fofoca. vamos contar uma fofoca de Jussara? Vai ser bom. Mentira, porque aí é pecado, aí não pode. Essa fofoca é só pessoal. Ai, nem a gente amando tanto ela, assim. Não pode, aqui a gente só fala da gente. Né? Pois é. Nenhuma situação engraçada que você se viu rindo de você? Oh, meu Deus. Uma situação engraçada. A Ju até falou comigo aqui antes da gente entrar. Ela olhou para mim e riu, assim, falou, porque eu me emocionei muito antes, aqui um pouquinho, né? Com o outro depoimento que a gente estava ouvindo, e ela falou assim: olha o dom de lágrimas, hein? Ai, ó. Porque eu me emociono demais da conta, assim, eu me emociono mesmo, às vezes sem eu querer, sabe? Eu ouço coisas, vejo coisas, enfim, como eu falei para vocês, eu cheguei no grupo, naquela choração, enfim, e lá na igreja todo mundo fala, lá vem a mãe que chora e tudo mais. Mas, e uma certa vez, a Marilúcia falou para mim, ela falou assim, que eu falei, você é chorona? Você falou, você não é chorona, você tem o dom de lágrimas. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, foi a primeira vez que eu ouvi na vida. Lembra da Valéria lá também? No grupo é Valéria, nosso grupo é a Valéria. Aí eu achei que era brincadeira, porque, né, eu fui me familiarizando com tudo da Igreja Católica. Ela falou assim, você nunca ouviu falar? Eu falei, não. Aí depois ela foi me passando coisas. Ela tá falando isso, eu tô lembrando do grupo fundador, porque logo que começou,
todo mundo teve esse Período de chorar. período de choro. Ninguém entendia o que era aquilo. Eu falava, gente, as pessoas vão olhar para mim e vão falar, nossa, essa menina tem muito problema, para de chorar. e a gente chorava e não tinha um porquê. Parece que era uma lavagem. Libertação. Aí o choro da libertação, né? Aí o nosso era libertação. A Valéria era dona, aquela dona de chora lado. até hoje. Continua A gente já chorando. parou de chorar. Hoje em dia eu choro muito menos do que eu chorava, tá? Hoje em dia. Mas é maravilhoso. E falando com relação a esse choro, nesse processo, né? Eu comecei a ir à missa, comecei a ver comunhão e eu não comungava, que como eu falei, né? Ou eu tô, ou eu não tô. Então, como eu professava outra fé, eu não batizei meu filho, né? Na igreja católica, não batizei naquela época, tá, gente? Porque eu já Eu sei disso tudo, Dom Geraldo. Como é que foi sua família se mudando pro outro lado, depois a volta? Pois é. Para minha família, eles não sentiram tanto. Dom Geraldo estava em Mariana na época, né? E tudo. A gente, embora ele seja meu primo da minha família, muito ligado à minha mãe, a família dele, a minha avó materna e a mãe dele eram irmãs. Ah, tá. E Dom Geraldo e os irmãos moravam, como minha família é de Fundão, né? Eles moravam aqui na casa da minha avó. Minha avó era a única irmã que morava em Vitória. Depois de muitos e muitos anos, já os filhos adultos, aí tia Vivi veio e tudo. Mas eles são muito ligados. Mas a gente nunca, como eu falei para vocês, a minha mãe, toda a gente não era de missa, de igreja e tudo mais. Minha mãe sabia que eu professava outra fé, frequentava outra religião, mas foi tudo muito natural, assim, eu fui vindo, ela foi aceitando. E com relação ao Dom Geraldo foi lindo, porque eu me casei, foi ele que fez meu matrimônio, no ano que ele voltou como bispo emérito para cá, tem 5 anos isso, agora dia 15 de dezembro eu faço 5 anos de matrimônio na igreja católica. Legal, então isso você foi. não contou. Ai, gente, tem muita coisa. Depois de 20 anos. Depois de 20 anos, quando eu de fiz. convivência. Eu fiz 20 anos de casada. Foi a mulherada lá do grupo? Tem que casar pra poder Menina, voltar a comungar. na verdade, não foram nem elas, foi a minha necessidade, que eu estava até contando sobre isso, né? Eu comecei a sentir uma necessidade quando vinha a comunhão e eu não comunguei. Gente, aquilo cortava a minha alma. Eu fico pensando, né, nas 7 dores de Maria, uma daquelas facas era dentro do meu coração. Em um dos encontros estaduais que eu fui com uma amiga minha, eu, ela e a mãe dela, durante a comunhão, ali eu pensei que eu fosse ter um negócio. Quando as ministras estavam passando, elas vinham até a gente. Gente, quando eu olhei aquilo, eu não podia receber Jesus. Eu pensei que eu fosse ter um negócio. Aí a mãe da minha amiga depois perguntou para ela, Alessandra, o que Georgia está passando? O que está acontecendo? Não, mãe, não é nada não, é assim mesmo. É na hora da comunhão que ela fica assim, porque eu ainda não podia. E um belo dia lá no encontro de mães, eu saí de lá, cheguei em casa numa quinta-feira à noite, no mês de junho, e cheguei para o meu marido e falei, amor, vamos casar? Ele estava deitado, eu lembro como se fosse hoje. Assim, ele chegou, eu falei, amor, vamos casar? Aí ele, vamos! Eu sei que na sexta-feira eu já comecei a adiantar as coisas, né? Porque eu sou dessas. Na sexta-feira ele já ligou para pedir o batistério dele, eu entrei em contato com a paróquia para saber o que precisava, porque eu achava assim, que ia ser dali uns 15 dias. Aí eu, não, tem todo um processo, eram 6 meses que eles pediam. Aí eu falei, não, mas eu quero que seja esse ano ainda, porque eu achei tão bonito assim, né, 20 anos de casada, aí eu casar naquele ano, achei quero nesse ano. Enfim, acabou que deu tudo certo, fizemos tudo, e Dom Geraldo tinha 2 datas em dezembro, que eu só conseguiria mesmo se fosse em dezembro, por causa do período que precisava. E ele tinha as 2 datas em dezembro, e uma foi dia 15 de dezembro, que foi quando ele celebrou na capela. Esse Dom Geraldo é o mesmo de Mariela? Sim, sim, é legal. o mesmo. Né? Porque Mariela Gotardi? E ele acompanhou muito, né? Ele é da família, então ele ajudou muito durante a morte do pai dela. Sim. É o mesmo. Né? Pois é, e aí eu casei na Capela do Santíssimo da Catedral. Teve uma simbologia muito grande para mim, né? Por ser a catedral, por ali ter sido todo o meu início, minha família toda ser do centro, e ser com Dom Geraldo. E eu lembro, assim, que eu já estava bem... Eu lembro que a minha irmã falou, vamos fazer um café? Foi um sábado à tarde, um calor, 4 horas da tarde. E aí minha cabeça começou a pensar, gente, vou convidar... Eu falei, não, para. Não é nada disso que eu quero. Eu só quero receber o sacramento. Só quero... Aí, Dom Geraldo, eu falei, vai ter comunhão? Eu falei, só se você quiser, porque casamento acho que não é obrigatório. É tudo que eu mais quero. E foi maravilhoso. Foi ali dentro daquele Santíssimo. E depois disso, as alianças foram bentas nas mãos do meu filho. Meu filho já grande, lindo, né? Há 5 anos, muito bonito. E aí, depois disso, começou a minha súplica aos pés de Maria. Porque começou a dor, outra
Outra facada. no meu coração, que era eu não ter batizado meu filho não ter recebido batismo por uma escolha minha. Sua. Aí eu falei, bem, um filho adolescente já não sou eu mais. Depende dele, né? Depende dela, né? Aí eu fui para os pés dela, Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, que é a imagem que fica no altar da nossa igreja, e eu comecei, mas eu falei, Nossa Senhora, agora é com a senhora. Eu vou fazer tudo o que for possível a mim, né, que são as orações, mas eu peço uma filha da senhora na minha casa para que meu filho venha para casa também, receba o batismo. E ali, depois de 2 anos, ela colocou uma namorada na vida do meu filho. Aí vocês vão perguntar, nossa, então ela era católica, família católica, berço católico? Não. Não era também, não era de religião nenhuma. Caiu no colo de uma mãe Ai, que ora. Uhum. E aí, minha filha, foram os 2 para a igreja. E os 2 fizeram todo A o preparação. catecumenato e foram batizados o ano passado, no dia 16 de abril de 2022. E eu já estava fazendo crisma. Eu já estava em processo de crisma e caso eles quisessem, no domingo seguinte, eles poderiam entrar no processo de crisma e serem crismados também. E aí a namorada dele, né, falou, não, eu quero e tudo. Aí eu fiquei e sempre em oração, falei, vamos ver ele, né, porque todo o processo vai ser com ele. E aí, quando foi no domingo seguinte, ele estava lá de banhozinho tomado, lindo, sem ninguém falar nada, indo para o crisma. E aí, em outubro do ano passado, no dia do nosso encontro estadual, dia 8 de outubro de 2022, ano passado, foi o nosso crisma. Eu, meu marido, meu filho e a namorada dele. gente. Coisa Nós 4. linda. E você ia Foi ficar sem lindíssimo. contar isso pra nós, mãe. Foi Diante lindíssimo. de tanta graça, né, Ana? Nós só podemos rezar, porque Verdade. realmente você foi escolhida desde o ventre materno. A palavra que ela escolheu, né, foi Isaías 49 e começa no versículo 1. Ilhas, ouvi-me, povos distante, prestai atenção. Desde o seio materno, o Senhor me chamou. Desde o ventre da minha mãe, pronunciou o meu nome. Fez de minha boca uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão. Fez de mim como uma seta escolhida. Em sua aljava me escondeu. Disse-me, o meu servo é tu. Israel é ti, que vou brilhar. E eu que dizia, trabalhei em vão, gastei minhas forças sem motivos e inutilmente. Entretanto, o meu direito está com o meu Senhor. Você, Ana Paula? Para rezar? Ué. Você não sente uma escolhida, não? Sinto, claro, com certeza. Deus é muito misericordioso. Então nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por cada mãe, cada pessoa que o Senhor pinça nessa vida, né? Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não te segue, mas o Senhor tem a misericórdia de nos esperar, de nos chamar de volta para sua casa. Olha quantas histórias nós estamos ouvindo aqui, Senhor, de corações que foram abertos e resgatados pela sua misericórdia. Por isso nós queremos te entregar, Senhor, todos os nossos filhos que estão afastados, que estão perdidos, que ainda não te conhecem, que ainda não te amam. Nós queremos te entregar, Senhor, porque nós só confiamos em ti. Nossa vida está em suas mãos, Senhor. E é nessa confiança que nós queremos também te entregar cada filho nosso e cada filho do mundo que está perdido, através da intercessão de Nossa Senhora de La Salete, que nos ensina a rezar por todos os filhos do mundo. Nós queremos mesmo, Senhor, te agradecer por essa restauração que nós vimos na vida da Geórgia e pedir mesmo que cada uma de nós podemos ser restaurada como ele fez com você. Que cada pessoa que ouviu o seu testemunho possa ter coragem de dar um passo atrás e mudar a direção e retomar a vida e aceitar a salvação universal que Deus deu para nós. E a palavra termina em um versículo aqui, quase no final, falando: fui glorificado aos olhos do Senhor, e meu Deus tem sido a minha força.
Amém? Amém. Em cima disso, nós podemos dizer que Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Só entregar o presente. Verdade, a gente acaba esquecendo do Que presente. delícia, obrigada. Nós queremos, né, agradecer a Deus. Eu estou aqui agradecendo a Deus por ter ouvido o seu testemunho. Eu não conhecia, mas eu vejo que o movimento de mães tem sido canal de restauração de Sião e salvação universal. Isso dá força para a gente continuar, né, Ana? Verdade, com certeza. Recompensa, né? Isso aí. Então, compartilha. Compartilha, curte, comenta e ativa o sininho. E chama a galera para vir assistir isso aqui, porque vale a pena. Até a próxima.